Se você tentar lembrar de alguns lutadores que migraram entre 3 categorias de peso diferentes, você vai lembrar apenas de Conor McGregor. Pelo menos isso dentro do UFC. Já lutou nas 66 quilos, 70 quilos e 77 quilos. Porém, nós nunca vimos o irlandês tão grande como ele se encontra hoje em dia e vamos tentar descobrir quais os motivos de Conor McGregor para estar se preparando tanto assim para os seus próximos passos. Olá, eu sou o Caio, você está na CFX Esportes, o seu canal de lutas. Muito bem-vindos para mais um vídeo e sim, muito curioso a maneira com a qual o McGregor ele vem se preparando cada vez mais, subindo de peso, mudando realmente o seu shape, a estrutura física dele, e a galera fica se perguntando se é para lutar nas 77 quilos, para fazer alguma nova façanha dentro do UFC, ou se realmente ele está se preparando, ficando grande para deixar rolar os próximos meses aí, esperar Charles do Bronx contra Islam Makhachev, ver o resultado de tudo isso e estar prontinho na fila esperando aí a sua próxima luta. Então a gente vai tentar descobrir isso agora aqui no vídeo. Deixa o like, inscreva-se no canal e lembrando que depois de você se inscrever, clique do lado do inscrito, nesse sino, na opção todos, para você receber aí notificação direta no celular e não perder nenhum vídeo aqui no canal. Bora! Bom, a minha curiosidade em cima dessa preparação aí de Conor McGregor, que a gente vai acabar vendo aí novos vídeos dos treinamentos dele ao decorrer aqui deste conteúdo, eu quero primeiramente antes repassar essa estrutura física do McGregor na migração das categorias que ele veio fazendo ao longo da carreira dentro do UFC, que para mim foi muito curioso a maneira com a qual ele conseguiu manejar o seu estilo de luta. Teve um momento na carreira que ele perdeu a facilidade em entrar e sair, trabalhar a sua base de karatê / kickboxing e ter as mãos e os reflexos de cabeça rápidos o suficiente para mais atingir do que ser atingido. Eis a questão que quando... Eu vou tentar dar um exemplo prático aqui para todo mundo, tá? Acredito que se você entende ou pratica qualquer atividade física, você vai concordar com a informação que eu vou dar aqui. Vamos supor que você passe um mês, dia sim, dia não, correndo. Coloca seus fones, vai dar uma corrida, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 quilômetros, e você tem um peso X. Vamos supor que você tenha 70 quilos. Vamos botar 80 quilos. Você tem 80 quilos. E você acaba iniciando uma trajetória dentro da academia, levantando peso, e você vai a 84, 85 quilos. Não precisa ir muito mais longe do que isso. E você resolve depois que ganhou aí os seus 5 quilos, 1 quilo de gordura, 2, mais uns 2, 3 de massa magra, enfim, vai correr novamente. Você vai sentir uma diferença absurda em tudo. Na explosão, na velocidade final e na resistência. Então o que aconteceu? Ao longo do tempo, o McGregor ele foi mais bem sucedido quando ele lutava na 66. Ele teve aí o sucesso de conseguir vencer o José Aldo e tal. Depois, ele ainda estando com um peso leve, ele conseguiu esta outra façanha que a gente está assistindo aqui, que foi vencer Ed Alvarez na outra categoria e se tornar o Double Champ, duplo campeão. Depois disso, ele teve também façanhas paralelas, como por exemplo lutar contra o Floyd Mayweather, foi muito bem, né, em comparação ao monstro que é o Floyd. E aí ele resolveu lutar na 7-7, que foi Donald Cerrone, que foi Nate Diaz, se não me engano foram 2 vezes com o Nate Diaz, uma ele perdeu, outra ele ganhou, beleza. O que aconteceu depois disso? Aconteceu que o McGregor ele lutou na 70, só que nenhuma das vezes o desempenho dele foi tão bom. Por quê? Porque ele realmente esteve desistindo ou deixando de lado o que mais lhe rendeu frutos dentro do UFC, dentro do MMA. A movimentação de entradas, saídas, a base alongada, estilo karateca, por eventualidade um kickboxer. E acabou acontecendo que o McGregor começou a ser mais atingido nas lutas. Isso depois que ele acabou tendo aí, digamos, um shape mais inflado, mais inchado, com menos velocidade.
Tudo bem, teve sucesso aí contra Donald Cerrone, sim. Foi uma luta que o Donald Cerrone também não esteve muito nos seus melhores dias aí. E o McGregor aproveitou o iniciozinho desse combate como a gente está assistindo aqui. Beleza? Beleza. E aí, Caio? E as imagens do McGregor agora? O que está acontecendo com ele? Qual a grande diferença do McGregor hoje em dia? E o que ele tem feito de tão mirabolante para tu nos mostrar aqui no vídeo? De fato, mirabolante, ninguém precisa fazer nada mirabolante, mas precisa ter um pouco mais de inteligência. O que aconteceu com o McGregor depois que ele lutou aí contra o Poirier? Ele teve essa lesão na perna e ele poderia ter escolhido migrar para o mundo do boxe e não se preocupar mais em outras artes marciais, certo? Sim. E para ter sucesso no MMA, o que ele precisaria fazer? Cara, ele precisaria trabalhar bastante a sua movimento desprevenido e não dá tempo aí do reflexo. O que é isso que a gente está vendo agora? O que eu falei para vocês. Entender o peso corporal e fazer as duas coisas que eu falei no começo do vídeo. A primeira, se você está ganhando massa muscular, não pode deixar o seu cardiovascular de lado, não pode deixar de fazer exercícios, deixando o seu corpo entender que você continua com uma base, com uma movimentação leve. Então, paralelamente, ganha massa e paralelamente você faz movimentos e continua trabalhando de uma maneira mais leve. Digamos que isso seja um exercício de point fight, onde o McGregor está utilizando alongamento, utilizando velocidade de toque, entrada e saída, na ponta do pé, tanto no pé na base da frente quanto a de trás, e ele consegue fazer isso assim como ele fazia no início da sua carreira, só que com 80 e tantos quilos. E o que ele tem para fazer agora, Caio? O que tu acha que ele vai fazer? Depois de toda essa explicação técnica aí que tu nos deu, qual é o teu palpite? O meu palpite seria que o McGregor ele está esperando Islam Makhachev versus Charles Oliveira. Não acho que ele vai lutar contra o Islam, porque o estilo de jogo não casa. Acredito que ele vai escolher muito bem o seu próximo movimento aí dentro do tabuleiro, como se fosse um xadrez, para ver se realmente o movimento dele vai dar o checkmate ou ele vai ser surpreendido. Eu acredito que então ele não vai lutar contra o Islam Makhachev nas 70 quilos, mas ele lutaria sim contra o Charles Oliveira, sabendo que o Charles tem ali algumas brechas ainda que ele está atualizando no seu jogo, que seria, por exemplo, receber golpes retos, receber golpes no rosto ali em linha reta. Outro detalhe, eu acredito que talvez ele confie na sua defesa de queda pelo seu volume muscular e talvez pelo seu trabalho que ele está fazendo, aonde ele talvez acredite que não vai ficar no chão contra o Charles, para poder ficar em pé e trocar porrada, porque hoje a gente vê aí o Charles não querendo utilizar muito mais aí o seu jogo de chão, e sim largar na porrada, pelo menos durante um tempo de luta. Depois, se ele vê que o bicho está pegando, ele tenta, assim, claro, utilizar outras ferramentas. Então, Islam vence o Charles, McGregor vai para 7-7 fazer alguma super luta. Charles vence, McGregor desce para 70, que já está bastante forte, mas ele consegue fazer essa queda e luta contra o Charles Oliveira. Essa é a minha opinião, por enquanto está muito cedo, mas eu acredito que vai acontecer algo parecido com isso. E você, o que achou dos novos treinos do McGregor? Comenta aí, tamo junto, Caio CFX no Instagram, um abraço, fui.